Olá! E como seria então um Sol situado na casa 10? A casa 10 é a casa da projeção social, da carreira, do status profissional. É a casa mais alta do mapa astral. Uma pessoa com Sol de casa 10, o seu foco é muito claro, é a carreira. É a pessoa totalmente voltada para sua carreira, para sua conquista profissional, para o seu crescimento. Ela dá muito profissional, tá, gente? É uma pessoa que ela precisa do status social, tá? Geralmente são pessoas responsáveis, são pessoas muito determinadas que querem crescer, ok? Tá? Então elas colocam muito empenho, elas colocam muita energia e elas aparecem, elas podem se tornar líderes nas suas profissões, tá? E o Sol de casa 7, se não estiver bombardeado ou debilitado, ela pode se dar muito bem e receber favores e ser favorecida pelos seus superiores, tá? Para ela, não pode ser qualquer carreira. Tem que ser importante, ela tem que estar numa carreira que ela se destaque, ok? Que ela sinta um destaque. Então, seu foco tá ali. Quando ela não está numa carreira onde ela não brilha, ou quando ela não tá tendo uma projeção, um crescimento de status profissional, ela perde o brilho, ela perde, assim, ela se desvitaliza também, inclusive na questão física, tá? Um Sol de casa 11. O que é casa 11, gente? A casa 11 são os grupos, são as amizades e os projetos, tá? Projetos futuros. Um Sol de casa 11, tá? O foco dele é na participação dos grupos, tá? É uma consciência voltada para o indivíduo e o coletivo. Na verdade, essa pessoa deveria trabalhar e olhar para a questão dos grupos, tá? É uma pessoa que vai ter muita sorte se ela trabalhar em grupos, tá? E geralmente em grupos voltados para um coletivo, por um progresso social, tá? É uma pessoa que pode agregar os amigos, geralmente os amigos giram em torno dessa pessoa com Sol de 11, tá? E geralmente ela lidera os grupos de amigos, ela lidera os grupos sociais, os grupos onde ela se insere, ela acaba se tornando líder, tá? Isso se o Sol não estiver debilitado, ok? Ela pode se voltar para a política, tá bom? Ou qualquer outro tipo de associação, ou uma instituição cultural, ou uma instituição científica. Nesses lugares essa pessoa brilha, tá? São pessoas que precisam ter muitos amigos, buscam muitos amigos, tá? Geralmente é muito querida, porque ele é um Sol, né? Essa pessoa com Sol de 11 é muito querida pelos seus amigos, tá? E ela tem o seu foco está muito nos seus projetos, tá? Em projetar, ela tem muita clareza do que ela quer para o seu futuro, tá? Quais são seus objetivos, quais são seus fins, quais são seus desejos, tá? Então, muito do que ela consegue alcançar vem através de associações com grupos, diferente da 7, que é com uma pessoa. É associações com grupos, tá? E com seus amigos. Ela consegue muita coisa através da participação social, ok? E agora a gente vai para a última casa do zodíaco, a casa 12. A casa 12 ela é bem complexa, né? Porque é uma casa ligada ao inconsciente, a última casa, né? A casa do fim. O inconsciente, e muitos astrólogos dizem que se trata dos inimigos ocultos, tá? Ok? Um Sol de casa 12. Vamos lá, o Sol, que é a consciência, a clareza e a energia, está na casa do inconsciente, na casa que a gente fala de estar oculta também, ok? Essa pessoa, ela não brilha, ela brilha nos bastidores, tá? Ok? É uma pessoa que tem um interesse pelos mistérios da vida, pela metafísica, ela coloca foco nessas coisas, tá?
tá? E muitas vezes a sua vida, as coisas vêm para ela, o que é significativo para a vida dessa pessoa, ela acontece como destino, tá? O destino faz as coisas acontecerem para ela. Então, mais ou menos assim, se ela resolve fazer algo através do seu ego, ela toma uma decisão e ela vai lá fazer, é muito provável que não dê certo. Quando ela confia no destino, as coisas acontecem, tá? E é uma pessoa que tem dificuldade de se conhecer. Gente, o Sol, que é onde está o brilho, tem dificuldade de se conhecer. Ela só se conhece quando ela está isolada, tá? Então, assim, quando ela precisa de tempos em tempos de isolamento para recarregar as suas baterias, tá? Recarregar suas baterias. Se ela tiver muito tempo junto com outras pessoas, ela se desvitaliza. Então, pode ser uma pessoa que trabalhe, por exemplo, na área da saúde mental, tá? Porque a casa 12 é a saúde mental psíquica, então essa pessoa pode brilhar nessa área, ou em profissões que exijam isolamento, como por exemplo, um médico plantonista, tá? Essa pessoa tem brilho nessas áreas, ok? A figura paterna, muitas vezes, para essa pessoa, ela não é clara, tá? O Sol a gente fala da figura paterna também, da figura masculina. Então, muitas vezes, essa pessoa não tem uma clareza do pai. Pode ser um pai desconhecido mesmo, no sentido literal, ela não conheceu o pai, de fato, ou ela pode não conhecer aquele pai é uma coisa desconhecida, ela não consegue entender a sua figura paterna, ok? Então, esses foram o Sol na casa 10, 11, 12. E a gente termina aqui, então, esse ciclo do Sol em cada casa astrológica. Agora, me conta aqui, se você tem o Sol numa dessas 3 casas, se você se identificou.